Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando mais um vídeo desses tradicionais, né? Porque ontem teve, hoje tem, amanhã vai ter, todos os dias vai ter vídeo aqui no canal em maio. Maio é vídeo todo dia, que desafio. E hoje nós vamos falar dessas especulações de contratações, vamos explicar por que que não é o momento para falar disso, por que que isso é uma sandice, é uma coisa que não tem como acontecer, e vamos abordar também o Cueva, que se ofereceu ao São Paulo, o que, nossa, o mundo realmente está de cabeça para baixo para o Cueva, depois de tudo que fez no clube de ruim e que continuou fazendo mesmo depois de sair do São Paulo, sempre com a promessa, agora eu mudei, né? Ele se oferece para o São Paulo e ainda tem alguns que acreditam, mas será que agora vai? Não, não vai, ou pelo menos o histórico aponta que não vai. Está ao meu lado o Gabriel Perecini para abordar esse tema, começando com contratações, né? Vamos falar de contratações? Vamos falar, até a gente abordou isso aqui algumas vezes no canal, mas é sempre bom relembrar o cenário, porque ele é a base dessa discussão, não tem como a gente tratar disso sem pegar o assunto principal, que é um cenário de pandemia no meio do futebol. Então, assim, o São Paulo, em situações normais, pré-pandemia, os jogos acontecendo, tudo normal, o São Paulo estava devendo salários. O São Paulo não conseguia pagar salários, teve esse problema no passado, teve esse problema no começo desse ano, e o salário do último mês antes da pandemia, que era março, estava atrasado. Estava pendente e continuou pendente. Então, quando entra a pandemia, e aí sim faz todo o sentido do mundo que o clube não consiga arcar normalmente com seus compromissos, partindo de um ponto em que todas as receitas foram lá para baixo, você perde algumas receitas. O São Paulo estipulou 54 milhões de bilheteria em 2020, se eu não estou enganado, isso obviamente perde jogo contra o Santos, é quase 1 milhão de renda só aí. Se você vai avançando no Campeonato Paulista, você tem mata-mata, você tem clássico, eventualmente uma final, tudo isso são valores muito altos e que compõe boa parte desses 54 milhões. Não, e tem então, mais, assim, hein? O patrocinador que o São Paulo esperava renovar com um valor maior, e tanto o Banco Inter quanto o MRV diminuindo o valor por conta, o Banco Inter nem estará nas costas, quer dizer, o São Paulo, num momento em que não está conseguindo pagar suas contas, ver receitas caírem, que não vão voltar, como é o caso nesse ano, pelo menos, de público no estádio, e bilheteria, e o patrocinador que diminuiu o valor e só vai até o fim do ano. Quer dizer, o próximo presidente, o sucessor do Leco, vai ter aí um desafio duplo. E lembrando que o São Paulo, ao contrário de algumas equipes, o São Paulo não está se omitindo de pagar o salário dos jogadores. Ele está jogando para frente. Sabe-se lá como que vai conseguir pagar esse montante de dinheiro a mais quando o futebol voltar. Porque daí o São Paulo vai ter parcelas altíssimas. E vamos lembrar que ele não estava conseguindo cumprir. Neste momento, antes, pré-pandemia, São Paulo estava conseguindo cumprir o que tinha estipulado numa incompetência administrativa terrível, que mostra que o clube, mais uma vez, deu um passo além das pernas, né? Sim, e aí nesse cenário todo, que quando voltar ao futebol, você com menos receita e parcelas de 50% a mais para todo o elenco que você vai ter que bancar, e já com salários atrasados e tudo mais, você corre um risco muito alto de duas coisas. Primeiro, trazer um jogador, e aí o clima que você vai deixar no elenco, todo mundo vai cobrar você, falar, bicho, você corta o meu salário aqui, que eu nem aceitei, né, que teve parte do elenco lá, a maioria, parece que foi uma votação, não aceitou, justamente por ter pendências anteriores, e o São Paulo tentou colocar as pendências anteriores no pacote da pandemia. Você corta o meu salário, você vai e traz um cara, que negócio é esse aí? O cara vai vir, vai vir de graça? Não vai. Então, como é que um cara desse vem e você não tem dinheiro para me pagar? Aí você já começa a gerar um clima completamente terrível, além de você aumentar o seu custo, que já está muito difícil de pagar, e você tem a questão da ilegalidade, digamos assim, porque o que o São Paulo fez, o São Paulo propôs algo ao elenco, e se o elenco, de uma maneira ali unânime, aceitasse o que o São Paulo havia proposto, estava tudo bem, a lei permite isso. Sim. Só que com a recusa do elenco, isso passa a ser, a medida do São Paulo passa a ser ilegal aos olhos da lei. Então, dá margem... Ilegal aos olhos da lei foi bem pleonasmo, né? Foi. Isso, Mas assim... Foi um subir para cima. A lei, ela tem dispositivos sempre para defender o trabalhador e que nesse momento contarão a favor dos jogadores e não do clube. A partir do momento que o São Paulo faz um acordo unilateral de redução de salário, redução temporária, que o que o São Paulo está fazendo é jogar a dívida para frente. Os jogadores têm o direito, se entrarem na justiça, segundo advogados que foram consultados, especializados em
esporte de até romperem o contrato com o São Paulo, de modo que o São Paulo perdesse aí jogadores extremamente valiosos para clubes rivais, para clubes do exterior, sem receber nada. Quer dizer, o São Paulo ainda corre risco de perder um montante de dinheiro muito maior por conta dessa operação. Se pensar que numa situação dessa, o São Paulo vai ter que contar com a boa vontade dos jogadores de não se voltarem contra o clube, como fez o Oscar, por exemplo. O Oscar é um caso bem clássico disso, né? Se o São Paulo não passar por uma situação dessa, trazer um jogador pode criar dois cenários. Deixar o restante do grupo incomodado, e isso pode até refletir em campo, como já aconteceu em outras ocasiões, né? Esse é um ponto. E 2, o fato de trazer o jogador agora, o São Paulo está aí negociando no mercado para não pagar algumas dívidas, olha que absurdo, São Paulo teve que desmentir para o mercado que estava tentando negociar o Cavani, porque o Cavani é uma loucura. E olha, o Cavani é uma loucura, gente. A gente falou aqui no canal, mesmo que o São Paulo não tivesse sido incompetente como foi em contratar jogadores muito caros, como foi o caso de Trellis, como foi Jean, como foi Diego Souza, como foi Nenê, nas condições em que a contratação aconteceu, foram jogadores caros pelo que acabaram rendendo, né? A incompetência do São Paulo faz com que algumas apostas não deem certo, mas no geral o São Paulo paga muito alto por apostas. Isso é muito ruim. E aí o que acontece? Você está negociando, você não está negociando um jogador como o Cavani. Você tem isso me deixou chateado. O Fernando Diniz falando em programa, não vejo como utopia. É utopia. O São Paulo teve que desmentir, porque, se você está devendo para o mercado, você está devendo para jogadores, você está falando de contratar um jogador que só o salário dele atual é 60% da folha de pagamento que você não está conseguindo cumprir, é um absurdo muito grande. E veja como atrapalha. Porque aí tem dois aspectos, o Gabriel vai falar. Mas um dos aspectos dessas contratações, essas especulações atrapalham do São Paulo ter que desmentir para o mercado não achar que o São Paulo continua a fazer as loucuras do ano passado, por exemplo. Quando trouxe Daniel Alves, já sem condições. Quando trouxe Juan Fran, já sem condições. Como trouxe todos os jogadores que vieram depois das 3 contratações iniciais, já não estavam na previsão do São Paulo. E o São Paulo nem conseguiu cumprir tudo que estava nessas previsões. E o segundo ponto, aquele que você tinha falado agora há pouco, do jogador que chega e... E além desse ponto, para complementar essa parte, se o jogador ele não entrar agora na justiça por qualquer outra coisa, eu acho que casos trabalhistas assim tem uma duração, se não me engano, de 5 anos, que você pode entrar cobrando alguma irregularidade, qualquer coisa assim. Então, se o jogador não entrar agora, que está todo o caso da pandemia está acontecendo, e aí até o fórum acho que está com trabalho reduzido, então provavelmente não seria julgado agora, mas assim que voltasse, ainda estaria um assunto muito quente, e aí os juízes sensibilizados, né? Daqui 2 anos, com a vida normal, tudo já passou, qualquer coisa assim, cara, ele vai olhar aquilo meio que, teve aquilo lá, mas não é justificativa. Aí a gente pode acabar se complicando, se não para 2020 ou para 2021, lá para frente. E a gente não sabe como a gente vai estar lá para frente. A gente está cada vez mais chutando coisa lá para frente. Vale lembrar que o Raniel vai ser pago lá na frente. Então, o nível de coisa que a gente tem acumulado. É assim que você vai criando dívidas que chegam na situação que a gente está hoje, em situações que a gente não pode fazer investimento e tudo mais. Além disso, essa é a situação, acho que, jurídica ou de ambiente dos jogadores, né, de trazer um cara devendo e tudo mais. Tem a questão de, você falou no começo do vídeo, porque não dá para falar, é maluquice falar agora. Quando o clube, e nem sempre é o clube, mas quando o clube ou a imprensa, e aí o clube ou não desmente, ou corrobora, ou gera um burburinho que não é real, mas quando cria-se um cenário que ele é utópico, um cenário maluco, só que ele parece tão bom, né? Já pensou ter um Cavani aqui? Que legal que seria? Sim, mas não dá. Mas quando você vende isso e você vai alimentando isso, especialmente para um torcedor e para uma torcida, de um clube enorme como São Paulo, que na última década se limitou a 3 tipos de comemoração, que eram momentos esporádicos, uma classificação contra o Palmeiras, uma classificação contra o Atlético Mineiro na Libertadores 2016, momentos, curtos momentos, uma vitória num clássico, momentos. Metas extremamente abaixo do que um clube como São Paulo deveria ter. Então você vai comemorar
uma classificação para Libertadores em sexto lugar, dando graças a Deus que esse sexto lugar vai te dar uma vaga direta, porque você está tão arrebentado financeiramente que você não podia correr o risco de ter um novo Talheres, e que aquilo te dava uma receita para você conseguir planejar o ano com mais calma. E aí você vai comemorar metas extremamente modestas, como isso, como fugir do rebaixamento, e é isso que a gente tem celebrado nos últimos anos. E o terceiro ponto, que é outro ponto de grande celebração que a gente tem tido nessa última década, é comemorar a contratação de jogador. Então, chega um Daniel Alves, que legal, chega um Juan Fran, olha que bacana, chega um outro cara, chega um Pato, todo mundo faz festa, chega um outro lá e todo mundo uhul, e a gente vai comemorando contratação de jogadores. Então, quando você pega um desses três cenários, que é a contratação de jogador, e torna isso uma frustração, isso gera problema dentro de campo, isso vai tornar as coisas mais difíceis, porque vai pegar o Vitor Bueno, que é um jogador que não tem fã-clube, que não é ultra querido, que não é ídolo, que não é nada. O Vitor Bueno é um bom jogador, é ok, só que se fizer 2 partidas ruins ele já vai ser criticado. Ele perde um gol, aí já começa com, mas o Cavani não perdia o gol. E o Cavani não perdia o gol, se a gente fizesse esse gol a gente se classificava, se a gente se classificasse a gente ia para a final, se fosse para a final podia ser campeão, e aí o Cavani se pagava. Aí você começa com um efeito borboleta que não é real, que não existe, e aí você pega um ódio de um jogador, ou de um grupo de jogadores, ou de um treinador, ou de qualquer coisa, por um raciocínio completamente distorcido. Porque não foi aquele gol que fez o São Paulo no momento, às vezes até só que não é o fato de você não ter deixado de trazer o Cavani, que você se arrebentaria para trazer, que aquele gol deixaria de acontecer, ou que aquele lance exato ia cair no pé do cara. A gente viu isso com diversos jogadores. A gente viu isso com 250 vezes que o Nilmar foi especulado. A gente viu isso com uma das 1000 vezes que o Caleri ia voltar. A gente viu isso na época que o Pato não voltava. Esse gol aí o fulano não perdia. E aí quando o fulano perde esse gol, mas um outro não perdia. E a gente vai jogando esse negócio cada vez mais. O bom é sempre o que não está no clube, e quando o jogador que perde o gol ou que falha de alguma maneira não tem um lastro, não tem um grande apoio popular, já é um cara que não presta, aí tem que mandar embora, aí esse elenco todo é um elenco de vagabundo, cria-se a pressão e o São Paulo fica naquela bola de neve que a gente sempre falou. De novo, isso aconteceu, isso não é um cenário que eu estou criando, gente, pode acontecer isso aconteceu várias vezes ao longo dessa década. Sim, é muito importante falar isso, porque a gente sempre fala assim, gente, isso prejudica, as pessoas falam, prejudica como? Trazendo a frustração para o torcedor, quando o jogador não vem, por isso muitas vezes até a negociação pode se tornar difícil dependendo do caso, mas no caso, no principal caso agora o São Paulo tem dívidas com jogadores em mercado e não pode pensar em especular ninguém. No meio de negociar jogadores, veja, o grupo de jogadores não pode, vai chegar, não vai chegar, imagina, se chegar um jogador, sabe, é óbvio que se o jogador vai dar entrevista, ele vai falar, seria muito legal se chegasse, mas lá no grupo o cara fica muito zangado e muitas vezes um jogador ruim, um jogador errado, acaba trazendo todo um ambiente para o clube ruim. Eu já estou antecipando aí o Cueva, né? Tipo, às vezes um jogador ele acaba sendo nocivo no grupo, né? A chegada dele faz mais mal do que bem. Então, um grupo tá ali encaixado e chega um jogador que bagunça tudo, né? A gente já teve isso com o Michel Basso, a gente teve isso com o próprio Cueva. Olha só, o Cueva a gente vai levantar alguns pontos aí. E tem uma outra coisa que, assim, me incomoda bastante. O São Paulo hoje está falando de negociar jogadores num período de pandemia. Está falando? Não é o São Paulo, mas a demora do São Paulo em desmentir numa pandemia, enquanto o Flamengo, que tem mais condições financeiras hoje, tudo bem que, obviamente, que isso também, a pandemia está custando mais para o Flamengo, mas o Flamengo chegou a pegar empréstimo nesse período e demitir funcionários. E foi até uma coisa que o Mauro César acho que criticou bastante num vídeo aí, a postura do Flamengo nesse momento. Veja, o São Paulo não está diminuindo o salário dos seus atletas, está jogando a dívida para frente e está correndo risco. Está correndo risco. O Flamengo está demitindo e pegando empréstimo, está numa situação muito melhor. São Paulo, enquanto perdeu o Banco Inter nas costas, está só na frente, precisa negociar um outro, pode conseguir ganhar mais dinheiro, mas pode também nem conseguir fechar esse patrocínio nas costas, está com a MRV pagando menos, tudo até dezembro de 2020, já com dívida para 2021. O Flamengo está negociando com um grande patrocinador na camisa nesse meio de pandemia. A situação é muito diferente. Se o Flamengo está ruim, tenho certeza, para o São Paulo está também.
E que fique muito claro, tem muita coisa do São Paulo de ter sido incompetente, não só nas contratações. São Paulo fez contratações em que pagou preço cheio. São Paulo consultava tanto, pagava tanto. Não é assim que faz. Pagou muito caro no Trellis, pagou muito caro no Diego Souza, pagou muito caro no Nenê nas condições, no Jean. Isso claro que custa, mas mesmo que não tivesse trazido esses jogadores, o Cavani estaria ainda assim fora da realidade. O Cavani estaria muito fora da realidade, mesmo não trazendo. Mas trazendo esses jogadores e sendo incompetente em várias coisas, a gente às vezes nem percebe um jogador que fez diferença. Às vezes você faz uma aposta, por exemplo, trazer um Hernanes é um acerto. Trazer um Thiago Volpe é um acerto. Trazer mas o Hernanes não rendeu. Não rendeu, mas a gente esperava que rendesse. Não rendeu ainda, pode render, mas não rendeu ainda o que a gente esperava pelo que ele jogou em 2017. Mas a aposta era válida, porque foi quase agora que ele jogou. Então, muitas vezes, isso deixa tudo atabalhoado no clube. Nesse momento, não é para falar de contratação. E ver o Cueva falando de querer voltar e ter torcedor que se empolga, tem aí há duas razões muito importantes, porque coisas assim acontecem. Uma, no período de pandemia, a gente não tem, toda a imprensa esportiva precisa trabalhar muito com especulação, se tal jogador tivesse, trabalhar muito com história, coisa que a gente vai fazer aqui no canal, mas a especulação gera qualquer coisa, uma frase, o Cueva fala, gostaria de um dia voltar para São Paulo. Pode ser qualquer dia, pode ser não quiser agora, obviamente que ele se ofereceu agora porque ele está sem clube, que assusta um pouco. E o São Paulo ter dado camisa para ele, desaprovo muito, e a gente vai explicar aqui por quê. Mas a imprensa trabalha muito com isso e o torcedor está muito carente por causa da abstinência de futebol. Então, por exemplo, só a ideia de vir uma contratação, você já começa a projetar um monte de coisa na sua cabeça, que está em cima do que o Gabriel tinha falado. É por isso que às vezes acontece a frustração. Quando falaram do Cavani, a galera já está falando, o Cavani vai vir, a gente vai ganhar Libertadores, ele vai fazer o gol da final, vai pro Mundial. Calma, que não é assim. Não é desse jeito que as coisas acontecem. Normalmente não é assim. É quase como comprar um bilhete de loteria, que a chance é muito pequena de você ganhar, mas só de você pensar que vai comprar, fala, nossa, se eu ganhar eu vou comprar apartamento, eu vou viajar, eu vou fazer não sei o quê. Né? É mais ou menos como o São Paulo também planeja o financeiro dele, né? Esse ano, se ganhar tudo isso daqui, eu consigo pagar as contas. É um absurdo. Mas isso atrapalha o clube duplamente. Ao trazer frustração para o jogador e neste momento, o clube devendo para jogadores, São Paulo cogitar qualquer coisa. Cogitar qualquer nome que seja. Mesmo que fosse para trazer um Cueva. Trazer mais uma peça agora, chegar pro clube e falar assim, eu não estou conseguindo pagar o salário de vocês e eu trouxe mais um cara aí para ajudar vocês. Como é que vocês acham que isso pesa no clube? Lembra do Ricardinho? O Ricardinho foi um exemplo. O cara que chegou no São Paulo ganhando mais do que o restante, o grupo não aceitou muito o cara e o cara não conseguiu jogar no São Paulo. Não foi o único caso. A gente tem exemplo no rival, o Túlio, na época do Banco Excel, né? Que era patrocinador do Corinthians, faz muito tempo. O Túlio e o Marcelinho se desentenderam, o Marcelinho não metia mais bola pro Túlio. Porque o Túlio cresceu muito. Às vezes um jogador chega e conturba o ambiente. Aí podemos levantar um pouco do Cueva? Lembrar quem foi o Christian Cueva? Podemos, porque assim, só para deixar claro, não é todo jogador, se algum, não é, volta, só para construir com calma. Se um jogador, qualquer ele que seja, se oferecer ao São Paulo, obviamente não é toda hora que o São Paulo tem que vir e falar, não, gente, infelizmente não estou podendo. Aí um outro fala, gente, não, no momento, não. O São Paulo, obviamente, não tem que ficar dando bola para toda manchete de jogador, é óbvio. Isso tem que ser tratado no máximo internamente. Só que, pegando o gancho do que eu falei, em termos do quanto aumenta uma pressão, do quanto uma torcida tem peso positiva e negativamente para uma série de questões, me surpreende muito que a gente se anime por qualquer coisa. Sei lá, se um grande jogador de fato fala, um dia eu queria jogar no São Paulo. Aí você vira e fala, seria legal ter esse cara aqui, tudo bem. Mas o Cueva não faz o menor sentido você tratar como seria legal ter esse cara aqui. Se a gente for buscar o histórico dele, o Cueva estreou no meio de 2016, se eu não estou enganado, ali, maio, junho, alguma coisa assim, de 2016, ou depois da Copa América, não lembro exatamente, foi no meio de 2016 que ele estreou. E ele foi embora ali no meio de 2018, ficou mais ou menos uns 2 anos aí no São Paulo. Cara, se você pegar a ficha corrida dele para 2 anos de clube, tem bastante coisa, entendeu? Ele já se recusou a viajar porque ficaria no banco. Ele já se recusou a viajar porque pediu para ser negociado. Ele já deu sumiço no clube 2 vezes. Ele deu sumiço no clube quando o Peru se classificou para a Copa do Mundo. Sim. E quando ele foi gravar um comercial no Peru e não voltou. Falou, não sei, não deu aqui, o voo não apareceu, não sei. No da Copa ele nem avisou, no outro ele avisou, mas o Raí achou que era insuficiente porque tinha uma data marcada, não adianta você chegar e falar, vou atrasar.
Mas no caso da Copa do Mundo... E avisou 2 dias antes. Sim, um negócio assim, e na coisa da Copa do Mundo nem avisou, não foi encontrar, o cara simplesmente desapareceu, depois falou, não, compromissos de... Isso. Né? E isso, citando casos específicos, teve o caso em que o Rodrigo Caio dá uma entrevista falando que ele precisava se ajudar mais, eu acho que foi até esse o termo que ele usou à época, ele precisava se ajudar mais, esse foi até o Vini, meu amigo, que me lembrou pouco antes da gente começar a gravar, desse caso do Rodrigo Caio, e aí o Cueva, depois de um empate no Morumbi, o repórter vai perguntar para ele, Cueva, o que você achou aí do jogo, não sei o que lá, o Cueva pergunta pro Rodrigo Caio, tipo, cara... Se você pegar a frase do jogador, era algo claramente pensando no coletivo, e o cara vai e solta uma dessa, imagina o ambiente que fica isso lá. Sim. Isso sim, de novo, casos específicos, casos que viram público. Sim. Além disso, a gente tem Arboleda e Cueva, depois de São Paulo e Avaí em 2017, São Paulo empata com o Avaí fora de casa, volta para a zona de rebaixamento já no segundo turno, no mesmo dia eles vão para a noitada. Assim, cara, eu não sei se é o momento mais adequado. Até porque, já naquele momento, você via escandalosamente a postura do Cueva dentro de campo. Dentro de campo. Você via que o jogador batia o pé, matava uma barata ali perto dele, mas ele só faltava correr para o outro lado do campo. Sim. Era nítido. Isso era comentado à época, não está sendo falado agora. Sim, ele tirava o pé em toda dividida. Né? Para deixar claro... Ele ia jogar pela seleção do Peru, só parecia que baixava uma entidade nele, corria, e se matava para jogar. Dava carrinho. Sim. A partir do momento que o Cueva ficou convocável, ele se preservava no São Paulo, desrespeitando a camisa do São Paulo jogo a jogo, e se matava para jogar no Peru. O sonho de São Paulo era que o Cueva jogasse como jogou no Peru. Foi mais ou menos assim, o Cueva chegou, jogou uma bola, começou a ir para a seleção e parou de jogar essa bola e continuou jogando... Ele já jogava na seleção. A grande questão dele foi quando o Peru passou a ter chance de ir para a Copa do Mundo, e aí ele esqueceu completamente o São Paulo. Falou, isso aqui não é mais importante para mim, não. Eu vou ficar aqui me segurando, que eu tenho um jogo lá contra a Venezuela qualquer, e eu preciso levar minha seleção para a Copa do Mundo depois de 30 e não sei quantos anos. Ninguém lamenta ou quer que ele não leve a seleção dele para a Copa. Só que não é para se poupar com a camisa de São Paulo, Isso não existe. E assim, era um jogador que fazia isso. É um jogador que a ficha corrida dele é terrível, terrível. E não só no São Paulo. Não só no São Paulo. Não só no São Paulo. Quando o São Paulo vendeu ele para a Rússia, foi a mesma coisa. Quando o Santos comprou ele da Rússia, foi a mesma coisa. Então, assim, a ficha dele não é positiva. E já pediu para não se reapresentar. O São Paulo se recusou não escutou, né? Na verdade, recusou uma proposta. O Cueva queria ser negociado, pediu para não ir no jogo seguinte. Não quero me... Isso ele fez 2 vezes, pelo menos. Teve uma vez, acho que com o Rogério ainda, que antes do jogo do Palmeiras vazou um vídeo dele bebendo, fazendo festa antes de um jogo do Palmeiras, que acho que foi aquele jogo, né? O jogo do ponto de chave de virada do Rogério, né? Até ali que o Rogério ainda bancou ele, porque precisava da habilidade do jogador. Agora, o que o São Paulo não precisa nesse momento é de um jogador que você precisa convencer ele de que é importante jogar no clube. E que toda vez o Cueva chega num clube e fala, não, agora eu mudei, estou diferente. Toda vez. No Santos não durou 2 meses. Não durou 2 meses a promessa dele de que era um jogador transformado. E por isso que me espanta quando estava treinando com o Morumbi no São Paulo, por mais que seja uma coisa institucional do clube, mas me causa espanto que o Raí tenha levado uma camisa 10 e presenteado o jogador por mão dele falar, foi a camisa que melhor serviu e tal. Não acho que fosse cabível. Não é. O São Paulo, na história recente, lida muito mal com casos assim. Enquanto o Santos, no caso o São Paulo, reconheceu o erro dele, o São Paulo pagou uma bala nele, o Santos se arrebentou para trazer o Cueva, o São Paulo viu o que estava acontecendo e falou, bicho, paciência, sai fora daqui. Não vou ficar aqui dando bola para você está aqui atrapalhando meu trabalho aqui. Talvez se o São Paulo tivesse insistido nele, porque, não, ele tem bola, não sei o quê, talvez o Santos não tivesse chegado em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Era esse cara, que não estava rendendo dentro de campo e atrapalhava fora dele ainda. Então, assim, o São Paulo lida muito mal com esses casos. O Dorival, que eu elogio em vários aspectos, o São Paulo teve um jogo em Curitiba, já depois de fugir do rebaixamento, o Dorival me dá a faixa de capitão pro Cueva depois de tudo que ele fez. Em 2017 ele já tinha um histórico, e o Dorival pega e dá a faixa de capitão pro cara. Que é banalizar a faixa de capitão. É o pior exemplo possível. É a mensagem que você passa. É a mensagem que você passa. Aí hoje o cara vem falar, eu queria voltar pro São Paulo. Até eu, né? Até o cara faz o que faz.
Aí tem parte da torcida que quer o cara, jogador raiz. É uma piada isso, cara. Isso é jogador raiz, jogador que prejudica o clube, é jogador raiz. Então, assim, me espanta algumas coisas, como o caso do Cueva, como na época que teve especulação, sei lá de onde saiu isso, de que o Oscar voltaria para o São Paulo. É um cara que tem que ter todas as portas do mundo fechadas no São Paulo. O que ele fez com o São Paulo é um dos maiores absurdos. Tem entrevista dele falando que o São Paulo ajudou ele a melhorar de vida, porque ele não chegou a passar fome, mas ele chegou a passar muita necessidade. O São Paulo que ajudou ele, e ele fez o que fez com o São Paulo. Não, esse cara não é para ter porta aberta no São Paulo. Sim. E o Cueva a mesma coisa, entendeu? O São Paulo não pode esquecer isso. Não pode esquecer. Veja, o Antônio Carlos está lá na calçada da fama. Por mais que ele tenha sido importante em conquistas, vai me desculpar, o que ele fez com o Valber, o que ele fez contra a instituição, ele foi persona não grata no clube. Tipo, o cara estava proibido de entrar no clube, né? Esse tipo de postura do Cueva, postura do Oscar, esses jogadores que mancharam ou foram contra o clube, o Diego lá que subiu no símbolo do clube para comemorar um gol, mas ele é São Paulo e não interessa, não é para subir no clube, não é para subir no símbolo do clube. Esses jogadores têm que ter porta fechada. O São Paulo tem que se dar o respeito nesse aspecto. Agora, obviamente, que essa última parte de fala minha é uma questão de opinião, né? Muito subjetivo. Eu entendo que faz mal para o clube ter um jogador que joga contra a instituição. Faz mal para o clube ter um jogador que, para render, você tem que ficar paparicando. E ainda considero o São Paulo atual incompetente para motivar um jogador. Motivar, eu digo assim, os jogadores do São Paulo que estão no grupo são jogadores motivados já. Eu não acho que São Paulo tenha, nos últimos anos, tido competência para motivar jogadores como Cueva, como Casemiro, quando estava aqui. Faz um tempo que São Paulo trazer aquele jogador que é meio... Que não rende tanto, trazer ele para esta vontade. Alguns técnicos conseguiram isso na passagem, como o caso do Aguirre. O Aguirre tirava muito do elenco, e talvez isso melhore com o Lugano tendo mais voz no vestiário, que era uma coisa que São Paulo ia fazer agora. Mas nos últimos anos era o contrário. Jogador que não rendia no São Paulo, saiu de São Paulo, acabava rendendo em outro lugar por vários aspectos, e um deles, às vezes, dedicação. Como o caso do Cueva. Pô, se o Cueva estava rendendo no Peru, era para alguém chegar no cara e falar: bicho, você vai ter que jogar. Você lembra que o Cueva era um jogador que, sob ameaça, jogava, né? Porque, quer dizer, tá indo para a Copa do Mundo, daí o cara vai se entregar lá. Não dá para desejar um jogador assim num ambiente do São Paulo que tem muitos problemas para corrigir, para perder tempo paparicando o jogador e torcendo para que ele renda o que ele pode render, que é um absurdo. Vem treinar. Não é assim, né? A gente precisa de jogadores que tenham vontade. É isso. O resumo é esse. Não há espaço financeiro para isso. Não há ambiente para você pensar em trazer qualquer peça. E ambiente financeiro muito a ver com pandemia e não apenas com os erros, a coletânea de São Paulo, e quando você for falar, quando voltar a ser o momento de São Paulo sentar e analisar nomes, ele tem que colocar em conta algum respeito aí e alguns aspectos que não é só o aspecto dentro de campo. De novo, nesse caso específico, eu não vi o São Paulo fazer menção de nada. O Cueva fala o que ele quiser, ele pode falar que ele quer ir para Barcelona se ele quiser, a fala dele é o que ele quiser. Mas me espanta que tenha setores da torcida do São Paulo que acham legal, que não, se trouxer o Cueva vai ser bom, vai ajudar, vai não sei o quê. Não vai. E se trouxer por contrato de produtividade, não, cara, a questão do Cueva não é se ele é caro ou não, ele vai além disso. A gente já não tem o financeiro e alguns jogadores extrapolam isso de uma maneira que seja inviável em diversos setores. O São Paulo tem que ser. O São Paulo não consegue pagar o que tem e não pode pensar em ter mais. Essa é a regra básica. Está negociando com, então, qualquer tipo de especulação de qualquer clube do mundo nesse momento, é tudo isso, especulação. Tudo que eu falei, especulação. E trazer jogadores ou desejar jogadores que têm esse espírito para estragar um grupo que estava em ascensão, nesse momento não é adequado, não é nem... Então, assim, vai me desculpar, se o Cueva quisesse vir, ele teria que pagar muito para vir para o São Paulo e não o São Paulo pagar para ter ele no elenco. Para ficar encostado. Exatamente. Pagar muito e a gente deixar ele encostado. Para deixar encostado, treinando separado, né? Treinando separado. Mas é isso. Acho que ficou aí bem resumido. Amanhã vamos falar de São Paulo e Milan, porque temos VT no domingo aí, o VT do São Paulo e Milan
4 da tarde. Na Band. E 9 da noite na Gazeta temos São Paulo e Guarani pela final do Brasileiro, a melhor e maior final de um campeonato nacional da história dessa galáxia. Que final foi aquela? Careca, tá louco? A gente vai falar dela na segunda-feira. Então todo dia tem vídeo no canal e para você saber o momento que o vídeo entra, porque normalmente atrasa, é para perto das 8, mas normalmente atrasa, clica no sininho, ative as notificações, curta o vídeo que é muito importante, compartilhe e é isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo! Vamos.